Há diversos aspectos de pioneirismo no que Israel está fazendo contra a população palestina em Gaza. Esse é um genocídio, por exemplo, que, ao contrário de outros ao longo da história, pode ser defendido em mídias sociais, em podcasts, literalmente. Membros da propaganda israelense, do governo israelense, vão para os podcasts mais famosos do Brasil, passam horas sorrindo e inventando argumentos para continuar o massacre de bebês, o massacre de mulheres grávidas, a morte de pessoas por fome induzida aos milhares. Porém, como se já não fosse ruim, um genocídio que a gente pode acompanhar todos os dias, todas as horas via mídias sociais, crianças sendo carbonizadas, desmembradas, despedaçadas, pessoas sendo operadas sem anestesia, morrendo de fome, e todas as coisas num verdadeiro inferno na Terra proporcionado e patrocinado pelo regime israelense e seus podcasts aliados, que fazem a normalização argumentativa através disso para um público de milhares de pessoas, como se isso já não fosse suficientemente ruim, a gente vai abordar hoje um dos aspectos mais perturbadores do genocídio do povo palestino, que é basicamente o uso de inteligência artificial para matar milhares de pessoas e como isso vai afetar a tua vida no futuro. Porque, para quem não sabe, a Palestina ela é um campo de laboratório militar israelense. A faixa de Gaza ela é cercada, ela possui todo um monitoramento, não é à toa. O exército de Israel e o governo israelense, eles testam tecnologias novas nos corpos palestinos, então você tem aquele famoso selo, né, Barrel Tested, que é testado em batalha pelo governo israelense, que eles usam contra civis palestinos e depois vendem a milhares de dólares, inclusive para o governo brasileiro, para depois ser utilizado em você. Você consegue imaginar se o ChatGPT dissesse se você irá viver ou morrer? É aterrorizante pensar nisso. Infelizmente, é mais que uma pergunta hipotética, é uma realidade palestina. Uma investigação profunda conduzida pela revista 972, o jornal The Verge, o The Guardian e outros veículos de mídia internacional expuseram o uso de inteligência artificial por Israel para identificar e matar mais de 33 mil pessoas na faixa de Gaza. E como é possível imaginar, há várias falhas neste programa e milhares de pessoas inocentes foram mortas por ela. A inteligência artificial assassina de Israel é chamada de Lavender, e nesse vídeo exploraremos os detalhes dessa investigação e entenderemos como a inteligência artificial está sendo usada para cometer o genocídio em Gaza. Mas antes, vamos voltar um pouco no tempo para entender o contexto. Em 2021, o comandante da unidade 8200 de inteligência de Israel, o general Yossi Sariel, escreveu um livro chamado The Human Machine Team, destrinchando a criação de uma inteligência artificial capaz de processar uma quantidade alta de dados para gerar alvos durante guerras, enquanto os comandantes humanos realizariam outras tarefas. A revista 972 descobriu que esse programa de inteligência artificial não é apenas teórico, ele existe já e está sendo aplicado em Gaza, tendo o nome de Lavender. Veja como ocorreu. Israel alimentou o programa com dados sobre indivíduos suspeitos de participarem do Hamas e do grupo Jihad Islâmica na Palestina, incluindo combatentes de baixa patente e pessoas consideradas manifestantes pró tais grupos, ambos sem confirmação factual de pertencimento a eles. Durante as primeiras semanas do massacre, o Lavender processou esses dados e gerou mais de 37 mil alvos civis palestinos, como sendo suspeitos de pertencerem a esses grupos, dentre eles crianças e mulheres, considerando suas casas como alvos potenciais a bombardeios. O exército israelense deu tanto aos comandantes humanos quanto à inteligência artificial a aprovação para atacar esses alvos sem seguir o devido processo legal jurídico para decidir quem é inocente ou não. Isso significa que se o Lavender sugere um alvo civil em Gaza, o exército israelense o ataca sem nenhum julgamento legal. Segundo os dados levantados pelo jornalista Yuval Abraham, da revista 972, o informante afirmou que a parte humana serviria apenas como um enfeite para as decisões da máquina, acrescentando que normalmente devotava apenas 20 segundos a cada alvo antes de autorizar o bombardeio. O Lavender decide quem matar e o soldado israelense simplesmente aperta Enter, confirmando o alvo. O problema é que o Lavender é conhecido por ter uma taxa de erro alta. Segundo a revista 972, isso ocorreu por saberem que o sistema apresenta erros em aproximadamente 10% dos casos, e é reconhecido por ocasionalmente marcar indivíduos que têm meramente uma conexão longínqua com grupos militantes, e às vezes mesmo nenhuma conexão. Imagine, por exemplo, a IA matando um homem chamado Ahmed com E e sua família inteira, sem nenhuma conexão com Hamas, ao invés de Ahmed com A por um erro de programa. E assim, esses 10% de erro é com pessoas que o programa literalmente não conseguiu encontrar qualquer conexão. E os outros 90% é que a conexão é extremamente remota. Então assim, vocês vão ver como esse programa, usado para matar gente, é escabroso. Para piorar, o exército israelense atacou esses alvos no meio da noite, enquanto famílias inteiras estavam presentes
e dormindo em suas casas, simplesmente porque é mais fácil atingir o alvo em sua casa do que durante suas supostas atividades suspeitas. Tornando o caso ainda mais grave, um sistema dentro da inteligência artificial chamado Where is Daddy? Cadê o papai? Foi construído no intuito específico de seguir alvos até a sua casa e atacá-los, dando ordens para assassiná-los juntos com sua família. Então assim, Israel gosta não só de matar e assassinar, tem um quê de humor macabro, né? Porque assim, diversos pais palestinos deixam suas famílias em casa para que não sejam mortas em fogos cruzados e vão pegar descarregamentos de comida que caem do céu, que se estouram nas ruas. Então, depois de passar o dia inteiro fora, eles voltam para casa de noite e o cadê o papai, ele é assim chamado por ser o pai daquela família, volta para dentro de casa e quando ele tá dentro de casa, a bomba vai matar ele com toda a sua família. Filhos, pais, primos, famílias inteiras exterminadas. De acordo com a revista 972 e o jornal The Guardian, um informante do exército israelense disse: "Nós não estávamos interessados em matar operativos do Hamas apenas quando estavam em instalações militares ou engajados em atividades militares. É muito mais fácil bombardear uma casa de uma família inteira. O sistema é construído para procurá-los nessas situações." E também disse: pelo contrário, o exército israelense os bombardeou em suas casas sem hesitação, como primeira opção. O Lavender e o Where is Daddy não são os únicos programas envolvidos no genocídio palestino. A outra inteligência artificial chamada The Gospel, ou o Evangelho. O Lavender escolhe alvos que acredita serem militantes do Hamas. O Where is Daddy o segue até sua casa e notifica o exército israelense quando está lá para realizar o bombardeio, e o The Gospel, por sua vez, identifica e seleciona os edifícios que acredita pertencerem ao Hamas e à Jihad Islâmica. O uso da inteligência artificial, no entanto, não é feito apenas para matar de forma brutal e eficiente, mas também para economizar o dinheiro do exército israelense. Quando o Lavender identifica um militante suspeito, sem patente, o exército israelense usa bombas não guiadas ao invés de bombas guiadas, que são mais baratas de utilizar. As bombas guiadas são mais caras, porque já vem com um kit de orientação chamado Joint Direct Ammunition, que usa o GPS guiado, a laser e outros sistemas para guiar o míssil até o alvo, e causam danos às estruturas civis. Todavia, a diferença é que as bombas guiadas são mais precisas e, portanto, minimizam as mortes desnecessárias e o dano à infraestrutura civil, como casas, prédios e hospitais. Um exemplo de quão precisa uma bomba guiada pode ser está exemplificada quando os Estados Unidos assassinaram um dos líderes do Kataib Hezbollah em Bagdá, o Issam Muhammad al-Saad, em janeiro, através de um ataque por drone. Apesar da rua estar bastante movimentada, o míssil guiado matou apenas as pessoas no carro. O uso de uma bomba não guiada, por sua vez, poderia ter errado o alvo inteiramente, matando apenas civis e não o alvo, tendo uma margem de erro de 9 a 12 metros. Desse modo, ambas as bombas são mortais, guiadas e não guiadas, e capazes de produzir crimes de guerra. Todavia, o uso de bombas não guiadas é obviamente pior. Porém, para o exército israelense, o que importa não é quantas vidas civis é possível poupar através de um ataque preciso, mas sim quantos dólares é possível poupar utilizando bombas defasadas. De acordo com a entrevista de um oficial de inteligência israelense à revista 972, identificado apenas como C, para sua própria segurança, você não quer desperdiçar bombas caras em pessoas que não são importantes, pois elas são muito caras e há escassez desse tipo de bomba. Perceba o uso do termo pessoas que não são importantes, utilizado como se um civil, uma mãe, uma criança, uma família inteira não fossem importantes, suas vidas não valendo absolutamente nada para Israel e seus apoiadores e defensores em podcasts. Outra fonte afirmou à revista 972, eles autorizam pessoalmente o bombardeio de centenas de casas civis de combatentes menores marcados pelo Lavender, com muitos desses ataques matando civis e famílias inteiras como dano colateral. Entendendo que o uso de bombas não guiadas causaria altas baixas civis, o exército israelense inventou uma espécie de margem de erro macabra. Segundo o informante da revista 972, para cada operativo menor que o Lavender marcou, era permitido matar entre 15 e 20 civis. E além disso, o exército autorizou em diversas ocasiões o assassinato de mais de 100 civis para o assassinato de um único comandante. Isso prova o que muitos já sabem sobre o exército israelense, que ele está deliberadamente matando civis palestinos. Agora vamos à matemática. Tendo em mente que a margem de erro do Lavender é de pelo menos 10% ao identificar um alvo, então, de 37 mil alvos potenciais, no mínimo 3.700 foram erroneamente assassinados, considerados apenas como danos colaterais. Se multiplicarmos 3.700 por 15, o número mínimo de mortes civis aceitáveis, segundo o informante israelense à revista 972, então temos 55.500 potenciais vítimas civis sem qualquer afiliação a qualquer grupo militante, produzidas pelo erro de inteligência artificial do Lavender. Então assim, os critérios já
são falhos quando eles dizem que a pessoa tem alguma afiliação. Então, além disso, você tem os que não têm afiliação nenhuma e mesmo assim eles morrem aos milhares. Podemos assumir que esse número de mortes civis palestinas, principalmente o de crianças e mulheres, é aceitável segundo o exército israelense, já que ele estava ciente da margem de erro dos 10%. O número, todavia, é bem maior, já que o Lavender calcula mal o número de civis no edifício a ser atingido, e como muitos perderam suas casas durante os bombardeios do genocídio palestino, muitos foram para as casas de amigos e familiares. Desse modo, o exército israelense terminou matando não 15 civis por edifício bombardeado, mas mais do que o dobro deste número devido a esse erro de cálculo. Em Rafah, segundo a Anistia Internacional, devido ao uso de bombas não guiadas com a margem de erro de 10 a 12 metros, o exército israelense terminou matando edifícios inteiros, cheios de civis, sem qualquer alvo afiliado ao Hamas. Apesar dessa grande margem estatística de erro, o exército israelense não parece se importar com as mortes. Tão poucos oficiais que deram entrevista anonimamente. Um deles diz: "Eu tenho muito mais confiança no mecanismo estatístico do que num soldado que perdeu um amigo 2 dias atrás. Todos, eu incluso, perderam alguém no 7 de outubro. A máquina age friamente, e isso torna mais fácil." Israel sempre matou inocentes na busca por combatentes de grupos de resistência. Isso não é novidade. Todavia, após outubro de 2023, o exército israelense se tornou completamente genocida, já que decidiu atacar alvos remotamente afiliados ao Hamas. Segundo seus próprios critérios, pode ser qualquer pessoa em Gaza, já que Israel considera parentes e amigos como também suspeitos de filiação ao Hamas e ataca deliberadamente civis, segundo a ONG Euromed. Segundo o informante do exército israelense, não sabíamos quem eram os combatentes menores, porque Israel não rastreava rotineiramente. Desse modo, os operativos humanos do exército israelense começaram a simplesmente seguir as ordens da inteligência artificial, sem a análise humana necessária. Segundo um informante chamado pelo codinome B, às 5 da manhã, a Força Aérea vinha e bombardeava as casas que havíamos marcado. Tínhamos milhares de pessoas. Não analisamos um por um, colocamos tudo em sistemas automatizados, e assim que um dos indivíduos marcados chegava em casa, ele imediatamente se tornava um alvo. Nós então o bombardeamos e a sua casa. O mesmo oficial, impressionado, ainda acrescenta: "Foi muito surpreendente para mim que nos pediram para bombardear uma casa para matar um combatente de baixa patente, cuja importância nos combates era tão baixa." O Lavender forma sua base de alvos combinando vários dados, baseando-se nas 2,3 milhões de pessoas vivendo em Gaza, combinando suas faces, nomes, contas em mídias sociais, mensagens de texto e telefones. O software combina esses dados para gerar alvos, criando um score de 0 a 100. Quanto mais alto o score, mais o software julga o alvo como sendo propício a ser um membro do Hamas. O problema é que um simples texto contra Israel nas mídias sociais já é o bastante para que alguém seja considerado simpatizante no grupo e possa não só morrer, mas como toda a sua família. Por esse motivo, acredita-se que o professor e cientista Sufyan Taher, especializado em física e matemática aplicada, foi assassinado junto com a sua família pelo exército israelense, assim como centenas de outros civis, como 138 médicos, de acordo com um levantamento feito pelo jornal médico BMJ, por esses critérios absurdos. Segundo outro levantamento feito pelo jornal The Verge e retornados à inteligência artificial, o Lavender foi treinado para identificar características associadas aos agentes do Hamas, incluindo estar em um grupo de WhatsApp com um militante conhecido, trocar de celular com frequência ou mudar de endereço constantemente. Ou seja, o simples fato de receber uma ligação, vender o produto a alguém do Hamas, mesmo não tendo afiliação política, ou ser um vendedor que viaja com frequência, ou um médico que atende a um combatente do Hamas, é o bastante para ser assassinado junto com toda a sua família por Israel. Então assim, imagina que você tem um grupo de pessoas, público, no WhatsApp. Aí você entra e ali está um já suposto membro do Hamas. Você entra no grupo, alguém te coloca no grupo, tua família toda morre. É isso, gente. Há ainda outras formas de ser um civil assassinado erroneamente. O Lavender direciona seus ataques a aparelhos eletrônicos dos alvos gerados por inteligência artificial. Se um palestino pegar emprestado o celular de um alvo e levá-lo para casa, a chance de sua família inteira ser assassinada num bombardeio por engano. Nas palavras do oficial israelense anônimo C, quando diz respeito a um combatente menor, você não quer investir recursos humanos e tempo nisso. E mais adiante, então você está disposto a aceitar a margem de erro da utilização da inteligência artificial, arriscando danos colaterais e a morte de civis, e arriscando atacar por engano. O problema é que a inteligência artificial já continha erros e uma margem de erro altíssima, de 10%. Todavia, o exército israelense queria mais alvos além dos 37 mil gerados inicialmente. Sendo assim, os oficiais do exército israelense afrouxaram os critérios já erroneamente dos softwares utilizados. Segundo o oficial anônimo identificado apenas como B, mas os números estão sempre mudando, porque depende de como se define o que é um combatente do Hamas. Houveram momentos em que um combatente do Hamas foi definido de uma forma mais abrangente, e ainda, num dia sem alvos, cujas características eram suficientes para autorizar um ataque, atacando
trocamos por um parâmetro menor. Estávamos constantemente sendo pressionados. Tragam-nos mais alvos, eles gritavam para nós. Acabamos matando nossos alvos muito rapidamente. A utilização desses softwares de inteligência artificial deste modo comprovam não apenas o genocídio na Palestina, como também a utilização do país e seus mais de 35 mil assassinados e 75 mil feridos, dentre eles milhares de crianças, como um laboratório macabro de testes para avanços tecnológicos da indústria bélica sionista. Além da inteligência artificial, o exército israelense tem testado robôs de guerra contra o povo palestino, produzidos na forma de cães de guerra pela empresa Ghost Robotics. Os robôs custam cerca de $150 mil cada e vêm com um drone acoplado, sensores e radares a laser com mapeamento 3D, capazes de reconhecer objetos, terrenos e pessoas, mesmo em meio à escuridão, numa forma macabra, distópica e cyberpunk de vigilância. O uso de tal tecnologia, todavia, representa um novo índice de abuso psicológico e físico à população vulnerável na Palestina, já que não é possível reconhecer com perfeição a programação dos robôs vigilantes de Israel, despersonalizando o conflito por meio da tecnologia e facilitando a infração de direitos humanos, chacinas, massacres e violações das leis internacionais. Nas palavras do jornalista Ryan Sorrell, do Kansas City Defender, as implicações desta mudança em direção às tecnologias militares autônomas vão muito além do terror imediato que infligem. A normalização de tais máquinas de guerra no campo de batalha levanta profundas preocupações éticas e estratégicas, assinalando uma mudança em direção às formas de violência mais despersonalizadas. Tal cenário se assemelha profundamente aos mundos distópicos e desumanizados criados pela ficção científica, que até então existiam apenas na imaginação humana. Na série Black Mirror, no episódio 5 da temporada 4, uma mulher é apresentada com outros seres humanos fugindo de um cão-robô assassino após o colapso da civilização. Além disso, é necessário falar do papel que as grandes empresas de tecnologia e o governo americano estão cumprindo na utilização da inteligência artificial para a chacina de milhares de pessoas. Segundo a revista Time, o Google e a Amazon, no auge do genocídio, em abril de 2024, fecharam um acordo de $1,2 bilhões com Israel para o desenvolvimento de uma tecnologia chamada Projeto Nimbus, revoltando seus próprios funcionários. Nas palavras de Bezalel Smotrich, ministro das Finanças de Israel, em 2022, quando o Projeto Nimbus estava em seus primeiros desenvolvimentos, o projeto visa fornecer ao governo, ao sistema de defesa e a outros uma solução de nuvem abrangente. Então é isso, pessoal. Eu já gravei bastante vídeo sobre o que Israel faz com os palestinos, já fiz bastante material, dezenas de materiais que vocês podem acompanhar todos os dias. Mas esse me deixou muito preocupado, pelo seguinte motivo. Já é difícil todos os dias ver fotos, imagens, vídeos de pessoas queimadas, mutiladas, sendo operadas sem anestesia, desnutridas, morrendo de fome, denúncias de estupro, violações e todo tipo de coisa sendo feitas pelo exército de Israel e, obviamente, sendo indiretamente defendidas em programas de podcast populares, onde convidados do próprio governo de Israel, que são representantes de ONGs sionistas dentro desses programas, toda semana ali, fazendo lavagem cerebral pró-Israel para as pessoas, isso tudo já é muito difícil fazer, gera muita revolta. Mas vocês sabem que Israel vende armas para o Brasil, que Israel vende tecnologia militar para o mundo inteiro, e essa tecnologia ela tem aquele selo, Battle Tested, que é testado em batalha, no qual eles vendem que aquilo ali já foi testado em seres humanos, dentro do campo de concentração em Gaza, que nem os nazistas faziam, fazendo testes em seres humanos para depois vender a tecnologia e aplicar a tecnologia, e isso vai acabar sendo vendido para vários governos. O nível de ditadura que isso apresenta é distópico. Então, por exemplo, um palestino fez um post contra Israel, vem uma bomba e mata ele. Você tem noção do nível máximo de ditadura que uma humanidade pode alcançar com esse tipo de tecnologia? É interessante que os militantes de direita, porque a Coreia do Norte, porque a Venezuela, Maduro, a China, tal, nenhum desses governos sequer chega perto a esse nível de ditadura macabra. Eu odeio Israel, matou minha família, vem uma bomba e termina de matar o resto, pelo celular, porque você falou alguma coisa, postou alguma coisa na rede social, ou se manifestou contra o que acontece contra seu próprio povo. E assim, tomem cuidado, porque os palestinos são as cobaias e você é o palestino de amanhã. Basta só o seu governo ter dinheiro, comprar isso e aplicar. Postou alguma coisa contra, vem um míssil e te explode, mata toda a sua família. E é isso, pessoal. Não tem muito o que eu dizer, porque gravar esse vídeo, assim, não tem mais nada, que possa ser dito, É terrível. Até o próximo vídeo. Assalamu alaikum. Até o nosso próximo encontro aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, considere se tornar um apoiador do projeto História Islâmica com Mansur Peixoto. Fornecemos ao público diariamente artigos acadêmicos, vídeos informativos, postagens educacionais nas diversas mídias sociais, além de palestras gratuitas e participações em entrevistas e lives. Financie esta iniciativa cultural através do Pix, contato@historiaislamica.com.br. História Islâmica com Mansur Peixoto.